Vamos iniciar então a segunda parte do nosso estudo. Nós prometemos voltar na 176, mas não vamos pular a 175. Ele fala aqui que quem já evoluiu não precisa mais encarnar na Terra. Ele já é um espírito adiantado e pode ver a Terra sobre a forma de missão. Espíritos que nós admiramos e que fizeram coisas extraordinárias para o avanço intelectual e moral do nosso planeta estão nessa classificação. Reencarnaram sob a forma de missão. A pergunta 176, os mundos solidários podem ir encarnar na Terra sem antes ter estado aqui? Mundo solidário significa o seguinte: eu estava reencarnado supomos, num determinado mundo e agora estou reencarnando na Terra, estou encarnando na Terra. E isso é muito natural, desde que cada uma dessas encarnações e cada um desses mundos atendam ao meu progresso. Né? A 177, para atingir a perfeição, temos que reencarnar em mundos de níveis diferentes e não em todos os mundos do universo. Aqui é o seguinte, da última vez que nós fizemos um estudo aqui em agosto, nós falávamos que os cientistas já visualizaram cerca de depois 21 zeros. Esse é o número enorme, né? Astronômico de astros. Digamos que nem todos sejam planetas, digamos que somente 3/4 sejam planetas. Nós precisamos encarnar em todos. Nós vamos encarnar em mundos dos mesmos níveis. Né? Viemos do mundos primitivos e estamos de prova e expiação. Existem vários mundos de prova e expiação pelo universo. Né? A 178, podemos encarnar em mundos inferiores? Já falamos isso aqui, sim, quando em missão ou quando o meu mundo progrediu e eu não consegui acompanhar o progresso daquele mundo. Quando nós falamos dos exilados de capela, nós omitimos o seguinte: muitos daqueles exilados de alto poder intelectual ainda não conseguiram sair da Terra até hoje. Eles estão reencarnando na Terra porque ainda não fizeram o seu progresso moral. Então ainda não podem voltar para a capela. Estão ainda contribuindo com o seu talento intelectual, mas ainda não evoluíram moralmente. Isso explica uma série de coisas, né? Muito bem. Jesus nos disse, falando sobre esses diversos tipos de mundo, que há muitas moradas do meu Pai. E ele falou isso quando os discípulos estavam meio atônitos, porque ele havia falado que ele ia embora. E ele então fala para eles assim: olha, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não fiquem assim, tristes, porque eu vou, mas eu vou preparar para vocês moradas maravilhosas. Na linha do progresso, esses espíritos que estavam lá os auxiliando estariam mais à frente, depois de encarnações necessárias, ocupando outros mundos. Veja, mundos, segundo ele, que ele ia preparar. Né? Assim como ele há 4 bilhões de anos e 500 milhões de anos, ele já preparou para nós a Terra. Né? Em 1979, aliás, a pergunta 179, o nível de perfeição é igual em um mundo? Ou seja, os espíritos são mais adiantados que outros? Sim, o nível de perfeição num determinado mundo corresponde ao adiantamento daqueles espíritos que estão ali reencarnados. Agora, olha que interessante, a 180. Levamos a inteligência adquirida no mundo quando vamos para outro mundo?
Vimos agora mesmo com os exilados de Capela trazendo a sua capacidade intelectual para que pudesse nos ajudar, né? Nós levamos as nossas aquisições morais e intelectuais que são do nosso espírito, não é? O corpo é mais ou menos material em outros mundos conforme o grau de pureza dos espíritos. Os mais adiantados são menos materiais, são mais etéreos, não é? A 182 diz o seguinte: é possível conhecer o estado físico e moral de diferentes mundos? Aí o Espírito fala assim: semelhantes revelações os perturbaria. Então ele está dizendo que não. Nós não temos condição de conhecer o estado físico e moral de outros mundos. O homem está tentando, né? Está mandando coisas para conhecer materialmente outros planetas do nosso sistema. Mas o que os espíritos tinham que nos revelar, eles já nos revelaram. Olha o que Emmanuel, em Religião dos Espíritos, de lição 53, está nos dizendo. Sobre os amigos desencarnados, ajudar a solução dos enigmas que atormentam a vida moral da Terra, realmente, os espíritos reencarnados não podem penetrar assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Mas eles já trouxeram a notícia mais importante de todas. Olha só, hein? Ele pode não nos revelar detalhes, né, de outros mundos, mas o que a gente já tinha que saber, eles já falaram, né? Jesus já veio aqui e já falou. Então vejam, o que ele já nos falou? A verdade que a vida prossegue, além do túmulo, e todos nós, encarnados e desencarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Essa é a grande verdade, né? Então a gente tem que ficar preocupado em saber como é que vai ser, como é que é aquele planeta, como é que é aquele outro. Nós ainda não conseguimos. Nós queremos viajar para outros planetas, nós não conseguimos viajar para o coração do nosso irmão em sofrimento, que está tão perto de nós, né? Essa viagem que é importante. Então, os Espíritos já nos disseram que a vida progride e que nós vamos receber de acordo com as nossas obras. A pergunta 183, indo para outro mundo, o Espírito passará pela infância? Aí ele fala, sim, a infância é importante, mas as infâncias são diferentes em diferentes mundos. Ele fala assim, não é em toda parte a infância igual. Por exemplo, ela não é tão primitiva em mundos mais adiantados como é primitiva a infância aqui, né? Mundos superiores, a infância é mais curta e menos conturbada, né? Então, nós ainda demoramos bastante na infância. E se a gente for fazer outras linhas de pensamento, nós vemos que muitas vezes a maturidade custa aparecer. O corpo desenvolve, mas a infância não acaba, né? Então é muito complicado, né? O nosso estágio ainda de crescimento. Podemos escolher um mundo para reencarnar? Depende do nosso grau de evolução, né? Responde o Espírito. A 185. O estado físico dos seres é o mesmo em cada mundo? O estado físico, o corpo. Ele fala assim, não. Os mundos evoluem. As raças evoluem. As raças de hoje, elas vão desaparecer da Terra. Isso é a lei do progresso, né? Daqui a alguns milhões de anos, o Sol não estará mais brilhando para nós.
a Terra já há de ter transformado. As raças que estão por aqui, elas estão em constante progresso. Cada vez que as nossas células reprodutoras se multiplicam, pode haver pequenas transformações no DNA. Está aí explicado as pequenas mudanças que acontecem com o nosso corpo. Está aí explicado porque no passado nós tínhamos, enquanto espécie humana, características não muito iguais do que nós temos hoje. Eram bem diferentes. Progresso das raças. Assim como as raças progridem, o mundo também progride. Não esqueçamos que a crosta terrestre é uma casca de ovo, porque por baixo dessa casca de ovo ainda existe um magma em alta temperatura. De vez em quando ele lembra que ele existe. E saem os vulcões, e existem os tremores de terra, né? Acompanhado das tsunamis, etc, etc, etc. O nosso planeta ainda está em transformação, né? Isso é um fato. Na pergunta 186, tem mundo, o seu corpo material, tem um mundo que não tem corpo sob a forma de matéria como a gente conhece? Sim, ele fala nos mundos de espíritos puros, o envoltório já é mais vaporoso, já é menos denso. A densidade da matéria vai diminuindo à medida que o espírito vai evoluindo. Ele não vai precisando tanto da matéria para encarnar. O perispírito é o mesmo em todos os mundos, envoltório que envolve os espíritos. Nós temos e que nos liga aqui ao nosso corpo, aqui na Terra, é o mesmo em todos os mundos? Ele fala assim, não, cada mundo tem sua própria densidade e, consequentemente, isso também vai variar a densidade do nosso perispírito. Perfeito? 188. Os espíritos puros estão no espaço ou habitam mundos especiais? Os espíritos puros, já adiantados, já não precisam mais reencarnar na Terra. Habitam, mas não ficam presos a ele e se deslocam à velocidade do pensamento. É mais do que a velocidade da luz, é mais do que 300.000 quilômetros por segundo. É mais do que isso, né? Então, o deslocamento deles é feito com o pensamento. Eu pensei no lugar, estou lá. É difícil a gente entender isso, né? Porque a gente tem muito relativismo, né? Para nos deslocar, né? Tem muito relativismo de sair de um lugar para o outro. Nós ainda somos muito pesados, ainda temos muita matéria, inclusive como espírito desencarnado. O nosso perispírito não é tão fluídico, né? Aí nós vamos para as transmigrações progressivas, que é o penúltimo tema da nossa manhã de hoje. A pergunta é 189. E a pergunta 189 fala assim, desde o início da sua formação, o espírito desfruta da plenitude das suas faculdades? Ele fala assim, não. No início, quando o espírito foi criado, ele foi criado simples e ignorante. Ele não tinha bem consciência de si mesmo e dos seus atos. A inteligência só pouco a pouco foi se desenvolvendo. Então, essa história de que Deus criou pessoas, ou espíritos, perdão, mais aptos do que outros, isso é uma balela. Todos foram criados iguais, né? Lá no livro dos Espíritos fala da lei da igualdade, né? Então, todos nós passamos por esse processo de espíritos primitivos. Então, quando fomos criados, nós mal tínhamos consciência, a nossa inteligência era curtíssima, foi se desenvolvendo com o tempo, né?
Isso é a lei do progresso. Na lei do progresso diz que o espírito não evolui. Ele pode estacionar, mas ele não pode retrogradar, ele não pode evoluir, né? Isso está lá na pergunta 778 do Livro dos Espíritos. Joana de Ângeles, falando em Lampadário Espírita, na lição 15, sobre essas transmigrações progressivas, nos diz o seguinte: considera a dádiva da oportunidade excelente desses dias. Empenha-te no aproveitamento das horas. Veja aquilo que nós falamos lá atrás. A gente pensa que ela vai dar alguma notícia assim muito importante de outro mundo e tal. Não, ela fala assim, olha para o momento agora. Né? Isso é que é mais importante. Continua ela. Renasceste na terra assinalado por nobres compromissos a atender. A concessão de um corpo sadio e que entra em contato com a fé na imortalidade, que é o nosso caso, nós não acreditamos mais na morte, né? Isso significa, na atualidade, dádiva que apenas raros sabem valorizar devidamente. Nós sabemos valorizar a nossa cultura da imortalidade? Nós sabemos valorizar pelos nossos atos de que a morte não existe? Nós sabemos valorizar pelas nossas ações e pelo serviço que nós devemos desempenhar em torno dos nossos irmãos, que a vida continua e que nós estamos agora aqui junto deles porque é necessário para nós? Essa pergunta que Joana está nos colocando, né? Não desanimes diante da conturbação que envolve os homens, coisa que é muito comum para a gente, né? Como a gente reclama, como a gente chia, como a gente pula. Não desanime diante das conturbações que envolvem os homens, as sociedades, as agremiações e empalidece ideias, né? Grandes ideias, grandes conquistas, muitas vezes vão empalidecendo. E ela continua: Jesus é o mesmo para todos nós, ensinando-nos a grandeza do exemplo. Então, mais do que falar, porque falar é uma coisa relativamente fácil, né? Nós temos que viver Jesus. Continua ela. Ele exaltou-se mais quando era desprezado. Testou o amor e a confiança integral no Pai e na sua justiça, quando repelido pelos que amava. E ele, que nada devia, recorda-o e segue. Segue como ele fez, faz como ele fez, né? Vamos parar de reclamação e vamos viver Jesus, né? Bezerra de Menezes tem uma frase que é assim: estudar Kardec para viver Jesus. Ou seja, nós estamos estudando o Consolador para entendermos melhor o que Jesus há 2000 anos já tinha nos dito e viver o que ele falou. Aí ele fala na 190 a primeira encarnação. A inteligência está desabrochando, né? A alma se ensaia para a vida na primeira encarnação, né? É como criança, podemos comparar uns bebês. A alma é vulnerável, inocente. Inocente significa simples e necessita de proteção e cuidados, isso lá nos mundos primitivos, né? 191, ele pergunta sobre os índios. Então,
os espíritos falam assim: os índios têm uma infância relativa, são almas desenvolvidas, visto que já possuem paixões. Os índios vivem em simplicidade e rusticidade e são muitas vezes felizes com essa vida que eles têm junto da natureza, né? Mas ali nós podemos ter almas experientes e sofisticadas, né? Nós não podemos taxar que eles são espíritos primitivos ou que são espíritos ignorantes. Não. Ali pode ter encarnações de europeus do passado, de cientistas, de médicos do passado, né? Eles estão naquela situação ou por punição ou por missão, né? Então nós temos que pegar um exemplo rapidinho da Índia, a indígena, que teve possibilidade de estudar no seu município e estudando, formou-se médica na Universidade de Campinas. Então, se ela trouxesse, se o seu espírito não tivesse o preparo suficiente, não é? Ela não teria chegado aonde chegou. E veja, ela falou assim: estou me formando para voltar para minha aldeia. Ela não estava se formando para nunca mais pisar lá e ser uma médica de São Paulo, né? Da Avenida Paulista. Ela: estou me formando para voltar para minha aldeia e possibilitar saúde para os meus conterrâneos. Desenvolvimento moral. Pergunta 192. Na vida atual, né, nós podemos ultrapassar graus da escala do aperfeiçoamento e nos tornar espírito puro? O espírito fala assim: não. O perfeito da Terra está longe de ser a perfeição. Tem que ter o progresso moral e intelectual. Você imaginou quantas coisas a gente não sabe ainda na Terra? Quantas coisas a gente ainda tem que aprender? Então ele compara assim: olha, o desenvolvimento é igual à infância, à adolescência, à juventude, à maturidade. Tem que dar esses passos todos. O espírito tem que dar através de todas as reencarnações para chegar até a espírito puro na maturidade, né? Só o fato de estar na Terra significa que ainda tem muito que progredir, né? Isso não atinge missionários que já progrediram, né? A pergunta 193. O homem pode, em novas existências, descer mais abaixo do que esteja na atual? Em relação à sua posição social, sim, mas não em relação ao seu espírito. 194. O homem de bem pode reencarnar como um bandido? O espírito responde: não. Se pode degenerar. Então, se ele tem uma tendência para o mal, é porque ele ainda traz o mal dentro de si. Ninguém vai ser mal se ele já traz o bem dentro de si, já ergueu o reino de Deus dentro de si. Isso é lei do progresso, né? O que se adquiriu não vai se perder. 195. Não poderemos nos corrigir mais tarde e por enquanto ficar no mau caminho? Olha só, hein? Depois eu progrido, eu vou aproveitar. Então o Espírito responde assim: quem pensa assim não crê em nada. Na erraticidade, depois que desencarnar, ele vai ver como ele fez um cálculo errado. E isso se dá o progresso. Ele vai ter que voltar e refazer, perdeu tempo. 196. Os espíritos se aperfeiçoam pelas aflições da existência corporal. Logo, a vida material é um purificador? É.
O Espírito fala, é isso mesmo, é um purificador. Mas só depois de longo tempo, após muitas encarnações, é que eu atingi a minha finalidade, que é o progresso. É que eu me purifiquei e me tornei espírito puro. As reencarnações são filtros, onde a gente vai deixando as nossas mazelas do passado. Cuidado para não criar novas, hein? O filtro deixa as impurezas presas e deixa a água limpa sair. Os grandes testes estão aqui, as tentações, desvios estão aqui. É aqui que a gente tem que ser filtrado. É preciso ser forte, ter foco e ter consciência disso. Né? A 186 tem o último item nosso vai ser justamente o destino das crianças depois da morte, que é 197. O espírito da criança que morre pode ser adiantado? Pode ser um espírito adiantado. Sabemos que a idade do corpo não, mas não sabemos a idade do espírito. Né? O espírito de uma criança pode ser mais experiente do que de um adulto. 198. A criança não praticou mal. O espírito da criança que morreu é de categoria superior só porque não praticou mal. Aí o espírito fala assim, ela não praticou mal, mas também não fez o bem. Então não é porque é criança, outras denominações falam assim, a criança virou anjo. Não é bem assim. O espírito traz o seu grau de desenvolvimento. 199. Por que a morte de uma criança é frequente? Né? Porque morrem muitas crianças. Pode ser um complemento da vida dela, de outras encarnações, ou pode ser um castigo para os pais. Eles estão fazendo um resgate de coisas erradas que eles fizeram no passado. E para finalizar, eu queria trazer para vocês um presente do poeta Rodrigues de Abreu, que está lá em Antologia dos Imortais, o primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Diz ele assim: o que sentes agora, já sentiste. O que pensas agora, já pensaste. O que dizes agora, já disseste. E aquilo que desejas novamente fazer, muita vez já fizeste. Resguarda assim o sonho de luz e de beleza que bebeste na altura para a nova jornada. Sentindo no amor puro, pensando de alma reta e renovada, falando com nobreza e conservando, em suma, a lei do bem de cor, a fim de que realizes a bondade para a vida maior. Todo berço na terra é novo marco, é a alma reencarnada, é como a estrela refletida no charco. Então, vamos atender as promessas que nós fizemos antes das reencarnações. Vamos nos ajudar. Vamos erguer dentro de nós o reino de Deus. Que a paz de Jesus esteja com todos. Obrigado por estar conosco nessa manhã, nos acompanhando nessas reflexões dos nossos benfeitores espirituais. E que cada um de vocês tenha um excelente domingo. Que a paz de Jesus continue com todos nós.